E o Brasil é peça-chave para suprir demanda global por alimentos e energia sustentável nos próximos 30 anos. O etanol brasileiro tem posição de destaque na transição para a economia verde em diversas regiões do planeta, com a eficiência ambiental melhor que a do carro elétrico na maioria dos casos. Vamos então agora falar com o presidente do Conselho de Administração, Luiz Roberto Poggetti. Olá, Luiz, bom dia, bem-vindo aqui então ao nosso Bem da Terra. Pois é, a gente tem acompanhado, né, esse posicionamento do Brasil como líder e protagonista não só na questão de suprir aí alimentos para o Brasil, para o mundo todo, para mais de 209 países, bem como também na questão de protagonismo quando a gente fala em energias renováveis, né? A gente viu o nosso papel na COP26, por exemplo, vimos também na Expo Dubai ali na primeira semana que tratava de biodiversidade e também a questão das mudanças climáticas. Como é que vem esse papel de liderança e, claro, ESG e sustentabilidade presente aí na agenda, no dia a dia, inclusive das cooperativas, eu imagino, não? Bom dia. Bom dia, Renata. Um maior prazer estar participando aqui do seu programa. Sem dúvida, o Brasil tem um papel de protagonismo nessa agenda global, quer na questão de suprimento alimentar, quer na questão energética, né? Nós temos um desafio, o globo tem um desafio, a sociedade global tem um desafio de contribuir para a redução do aquecimento global e, ao mesmo tempo, de criar recursos, condições de alimentar 2 milhões a mais de pessoas, que é a previsão do crescimento da população em 30 anos. Nós vamos crescer em 30 anos 2 milhões, saindo de 7 bilhões, desculpa, não milhões, bilhões para 9 bilhões de pessoas. É um desafio enorme. E o etanol, ele é um agente importante porque ele contribui para a redução da emissão de carbono na atmosfera quando ele substitui combustível fóssil. O carro a etanol, ele polui 20% do carro, da mesma emissão do carro a gasolina. Então, ao usar etanol, nós reduzimos em 5 vezes as emissões de carbono que são provocadas pelo carro a gasolina. Então, quando a gente olha em futuro, compara etanol com carro a bateria, as emissões do carro a etanol, hoje elas já são equivalentes às emissões do carro a bateria, desde que o carro a bateria seja alimentado com energia limpa. Se o carro a bateria não emite gás carbônico na atmosfera, mas ele é alimentado, a eletricidade ela vem de uma fonte fóssil, por exemplo, de carvão ou de termoelétrica, então não resolve nada. Então, desde que o carro elétrico seja alimentado, energia elétrica seja alimentado por energia limpa, daí ele passa a ser de mesma intensidade de carbono do carro a etanol. Então, hoje nós temos uma tecnologia de sucesso no Brasil, que gera renda, emprego, que é equivalente em intensidade de carbono com a solução que traz o carro a bateria. Eu não advogo que a solução do mundo seja carro a bateria ou carro a etanol. O desafio da sociedade com relação ao aquecimento global é tão grande que todas as fontes de energia são necessárias e elas devem trabalhar de forma complementar e respeitar as peculiaridades de cada região do globo. Então, eu quero dizer que tem países que têm disponibilidade de energia limpa, energia elétrica de fonte limpa, então deve ser implementado o carro a bateria. Agora, tem países que não é o caso, e aonde se enquadra o Brasil, né?
E daí não deve ser desperdiçado uma solução de sucesso já existente, que é o etanol. Se nós viéssemos, a título de ilustração, se nós viéssemos a substituir a, o etanol pelo carro a bateria no Brasil, nós teríamos uma necessidade de investimento em distribuição de postos de abastecimento de energia, por ser um país continental, de volume de recursos superior a trilhão de reais. A estimativa é de 300 bilhões de dólares, significa que quase 1,5 trilhão de reais. E, além de tudo, a energia disponível adicional no Brasil, ela não é limpa, ela vem de insumos fósseis, né? O que tornaria a nossa solução energética no Brasil uma solução que se contrapõe à necessidade de redução de emissão de carbono. Então, o modelo brasileiro ele deve ser exportado e ser copiado, né, por outras regiões do globo que têm características similares do Brasil. Hoje nós vemos na mesma linha a Índia, por exemplo. A Índia está aumentando a mistura de etanol na gasolina para 20%. Alinhada com a replicação do modelo brasileiro. E as montadoras automobilísticas, elas também estão alinhadas com este processo, né? Que se deve ter um portfólio de oferta de insumos para a mobilidade no mundo, de tal forma que atenda às particularidades de cada região ou especificidades de cada região do globo. Então, onde faz sentido ter etanol, o etanol, onde faz sentido ter o carro a bateria, mas os dois são necessários para a gente atender a demanda global de mobilidade, que tem que ter um vetor único, que é ter energia de forma eficiente e com baixa emissão de carbono. A evolução do etanol que a gente espera é sair do carro a combustão e depois ir para o carro híbrido, que ele funciona o etanol com etanol e bateria. E depois, num horizonte mais distante, mas que já vem sendo trabalhado, é a célula de combustível, onde você abastece etanol no carro e o etanol é transformado no carro em hidrogênio, e o hidrogênio alimenta a mobilidade do automóvel. Então, toda a experiência que o Brasil tem de sucesso, ela deve ser utilizada, não deve ser desperdiçada, e ela pode ser aproveitada por todo o mundo, de forma a gente contribuir para o esforço absolutamente necessário da sociedade em contenção do aquecimento global. Exatamente. Como é que você tem acompanhado essa discussão na agenda global, esse papel do Brasil, né? De fato, ele tem sido protagonista, tem sido um meio aí para difundir essas informações, esse modelo que funciona muito bem em nosso país. De fato, a gente tem uma troca, por exemplo, importante com a Índia, outras nações aí, para propagar mais esse uso. Então, como é que você vê, de fato, esse posicionamento do Brasil frente ao mundo, né? Frente às outras nações? Eu vejo assim, a agenda aí, ESG, ou agenda de sustentabilidade dentro de ESG, e a agenda de aquecimento global, ela vem ganhando a cada dia mais corpo, né? Robustez, né? E na matriz de transportes, a matriz de transportes, ela contribui de forma importante para o aquecimento global. Então, tem que ter uma solução para a questão de transporte. Então, os países estão olhando qual é a melhor alternativa que lhes cabem para implementar, né?
Então, o primeiro grande exemplo é a Índia, né, que tem um foco de tentar replicar o caso de sucesso brasileiro. Como eles são grandes produtores de cana e de açúcar no mundo, né, é de, primeiro, ampliar a mistura de etanol na gasolina. E com uma segunda etapa, que já em discussão na Índia, de implementar também o carro flex, né? É o carro que dá a oportunidade para o consumidor de abastecer com gasolina ou com etanol. E eles têm capacidade de produção de matéria-prima, que no caso é a cana, né? Suficientes para atender essa política. Outros países também estão avaliando na mesma esteira, né? Malásia, Tailândia, tem produção de cana, também estão avaliando as alternativas, e a alternativa da cana, a alternativa do campo, é uma alternativa considerada. Então, eu vejo como um processo gradual, que vinha com uma certa velocidade e, nos últimos anos, essa velocidade ainda mais ampliada. E ela tende a se acelerar, porque o custo de não tomar iniciativas gerenciáveis sobre a questão do aquecimento global, ele é muito alto, né? Porque é o custo do desastre, é o custo dos desastres climáticos que são de valor inestimáveis, né? Então, o custo de não fazer nada é muito mais alto do que o custo de fazer. E esta consciência, eu acho que ela vem sendo crescente na sociedade, né? E nos países, né? Estabelecendo políticas que buscam, de fato, conter o aquecimento global. E o etanol é o produto que está pronto, né? O carro, a bateria ainda tem seus desafios. Outras alternativas que poderão surgir têm seus desafios. Mas o carro etanol está pronto. Hoje ele já emite carbono com a mesma intensidade da melhor opção do carro a bateria. Então, ele vai ser olhado pelo mundo, ele está sendo olhado pelo mundo, e eu acho que é uma evolução gradual. Gradual, mas de forma mais acelerada. Sou muito otimista com relação ao futuro do etanol, e o Brasil, tenho muito orgulho do Brasil ser o exemplo de protagonismo nessa agenda de descarbonização. Excelente. Muitíssimo obrigada, então, por sua entrevista e até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, um grande abraço. abraço a todos.